Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui a mais um Informa Anax, nosso papo da semana. E hoje, galera, temos aí o dia do Jogo do Brasil. 4 horas aí, a seleção brasileira tá enfrentando a Sérvia, galera. Muito bem aí. E temos algumas notícias positivas no mercado, tá? Para variar, algumas negativas, mas grande parte aí positiva, tá? Gente, temos aí sinais do Fed ontem após a reunião, né, do Funk Minutes que teve aí na quarta-feira. Tivemos alguns sinais do Fed que a gente vai comentar. Vamos falar sobre China e Covid, né, que tá uma situação aí meio chata, em que agora eles estão contabilizando aí os casos da Covid e o negócio tá sério, tá? Então a gente pode provavelmente ter uma volta aí de uma nova onda de fechamento econômico, tá? Temos também petróleo. Vamos falar dos preços do petróleo aí que caíram na quinta-feira. Vamos falar dos limites, tá? O limite de 2 anos aí para o Bolsa Família fora do teto de gastos, tá? IPT começa a pensar em ceder esse limite, tá? Vamos ver aí a incerteza fiscal e como que na realidade o mercado tá vendo a taxa de juros. Vamos falar também sobre El Salvador, que prepara leis que podem facilitar a emissão aí dos Bitcoin Bonds, tá? Então chamado também de Vulcano Bonds. Vamos falar de Nova York, que proíbe parcialmente a mineração de criptomoedas. E por fim, a gente dá uma olhadinha aí no preço, tá, dos principais ativos e nos principais mercados, galera. Tudo isso aí logo depois da nossa vinheta. Vamos para ela. Muito bem, galera. Então voltamos aqui com tudo no Informa Anax. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas Nakata, sou trader há quase 5 anos, galera. Estamos aí nessa luta diária. E para você que gostar desse conteúdo, cara, considere se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo, galera. Aqui no canal a gente fala sobre criptoeconomia e mercado e sejam muito bem-vindos. Bom, então vamos lá, sem muitas delongas, vamos para nossa agenda. Bom, gente, hoje também, como eu falei, né, no começo dessa semana não ia ter muita coisa. A gente teve um dado legal aqui que foi a, a confiança do consumidor, tá, da FGV, que veio aí em 85,3, né? Obviamente a confiança do consumidor caiu, e também por conta, né, das políticas públicas que vão provavelmente ser implementadas e que dá uma certa dor de barriga no mercado como um todo, tá? Tivemos também dados aí da inflação do IPCA no meio do mês de novembro, tá? Que veio aí abaixo da anterior. Então a gente tá tendo um controle da inflação aqui muito bom para a moeda do real, tá? Em comparação aí com outras moedas, galera. E eu quero ver mais tarde, né, o interest rate aqui da Argentina, que os caras estão pagando aqui. Ninguém quer investir lá. Ninguém quer investir lá, tá pagando 75%, cara. What the fuck, cara? Taxa de juros em peso argentino, que é uma grande bosta, tá? Então a gente vai ver aí como que isso aí tá. Vai sair o CPI aqui de Tóquio, tá? Para falar sobre a inflação lá nos meus compatriotas japoneses. Vamos dar uma olhada também em relação a isso aí mais tarde, tá bom? Então a agenda macro aí tá bem tranquila. Uma coisa que eu acho que é importante falar, tá? Então, primeiro, galera, tivemos aí sinais do Fed ontem, né? Deixa eu colocar o Brent Oil aqui e também o fator da China. Bom, a primeira coisa, sobre taxa de juros americana, a gente teve aí ontem a ata de novembro, né? O Fed sinalizou aí que o Banco Central está vendo aí um progresso na sua luta contra a alta da inflação, né? E está começando a procurar desacelerar o ritmo de aumentos de juros, tá? Então, aí que a gente tenha menores, né, aumentos da taxa até o final do ano de 2023, como eu já tinha comentado aqui também, de uma postura mais dovish, tá? Bom, China e Covid, galera. A gente tem aí a China continental que registrou 31 mil infecções
por Covid na quarta-feira, tá? Incluindo aí casos sem sintomas. Quase 90% ou mais, tá? Do total de casos de Covid relatados nos últimos dias, que foram assintomáticos, que mostraram aí os dados disponibilizados pelo Partido Comunista, tá? Então, além disso, né, com o aumento de casos e com uma possibilidade ainda do fechamento dos mercados, né, de uma política mais restritiva, lembrando que a China começou a tirar a política restritiva agora, né? Eles começaram a liberar, ter um acesso ao mercado agora, é recente isso, e aí começou a ter esse aumento de casos e provavelmente aí eles devem estar começando a iniciar um processo de fechamento novamente, tá? Se isso acontecer, obviamente vai puxar grande parte aí do mercado chinês aí para baixo, tá? A gente tá vendo aí as ações caindo, né? Então tem esse ETF lá que é Shanghai Index, né? Então Composite Stock Market Index, que vem caindo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Então a gente vem caindo aqui desde o final de 2021, né? A gente vem aqui já numa tendência de baixa no mercado chinês e a gente deve continuar isso aí, tá? Isso se a China, né, mantiver aí a parte mais restritiva. Enquanto isso, galera, não tivemos aí na parte do Brent Oil, né? A gente tava voltando aqui para um pivô de alta. Vou até mudar para Candle aqui, ó. Pronto. Tivemos aí então, deixa eu botar 5 anos para ficar mais fácil. Boa. Lembrando que ainda a gente está em tendência de alta aqui, né, no gráfico do petróleo. E começamos em tese a tentar fazer um novo pivô de alta aqui, tá, galera? Se a gente parar para pensar, ó, eu tinha falado que a média ia ficar entre 100 e 110 dólares o barril, né? Era pelo menos, eu acho que a minha perspectiva ainda é a mesma, tá? Isso aqui para mim é uma tentativa de pivô de alta ainda. A gente não teve a confirmação mesmo de um pivô de alta, tá? Para executar mesmo a movimentação, mas ele está tentando aí fazer um pivô de alta, né? Os preços de petróleo caíram na quinta-feira, já que o grupo do 7, né, o G7, estava aí orientando e considerando o preço limite para o petróleo russo, tá? Além disso, o estoque de gasolina nos Estados Unidos veio bem acima do esperado, né? E os contratos futuros de Brent aí caíram para 84 dólares e 98 centavos aí ontem, tá? E hoje sendo negociado quase aí a 6, 8 centavos aí abaixo do fechamento de ontem, tá? Bom, o que isso representa? Galera, eu ainda acho que a gente possa sim ter um pivô de alta aqui no petróleo, tá? Eu acho que a gente possa voltar aqui para a região dos 110, 105 dólares o barril, a não ser que a gente quebre mesmo os 81 dólares, tá? Se a gente quebrar os 81 dólares, aí a situação inverte, tá? A situação muda. Eu acho que o próximo ponto aí de suporte e sustentação de preço seria nos 75 dólares, tá? Então, se a gente quebrar aqui, ó, os 81 dólares o barril, a gente cai aqui para 75,18, 75,17, por aqui, ó, por essa área aqui, mais ou menos é a próxima área de demanda dentro do petróleo, tá? Boa. Beleza, falamos aqui de macro, tal. Boa, vamos olhar aqui a bolsa americana, né, que abre aqui já em gap de alta, vai começar abrindo em gap de alta. Vamos ver aí na realidade como é que ela segue, né? O plano ainda continua sendo o mesmo. Tivemos o reteste e eu espero o reteste desses 4 e 100 aqui no S&P, tá? Movimentação tranquila, né? Tranquila e já delimitada aqui pra gente, beleza? 4,100, 4,18, por aqui, essa região aqui é onde possui a maior demanda no momento, tá? Bom, galera, falando um pouco aí sobre o mercado brasileiro, tá? Então, falando um pouquinho sobre o mercado brasileiro,
Galera, a gente tem a PEC aí que a gente está altamente conversando aqui sobre ela, né? Só uns detalhes, né? Segundo a Folha, o Congresso vê um limite de 2 anos aí para o Bolsa Família fora do teto de gasto e o PT começa a admitir que vai ceder, tá? O partido prefere validade de ao menos 4 anos para proposta, mas os integrantes falam que podem aceitar a redução aí da aprovação da PEC, tá? Então, com isso, o PT poderia resolver um imbróglio aí de falta de verba em 2023 e ainda ganharia um tempo extra para a discussão aí de qual seria a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, tá? O Congresso quer uma negociação com o Lula para começar a destravar a PEC, né? A resistência no Congresso em excluir 198 bilhões do teto, como consta aí em proposta da equipe de transição, assim como um prazo, né, para o novo Bolsa Família que vai ficar fora do teto aí, que limita as despesas da União, tá? O negócio que é interessante a gente comentar aqui, galera, é como o mercado vê esse tipo de incerteza fiscal, né? A gente está tendo uma série de preocupações em relação à situação fiscal aí do país nos próximos anos, né? E o mercado vê a chance de uma Selic aí, por exemplo, chegar a 15%. A estabilidade maior tem ocorrido justamente no mercado de futuros, né, de juros futuros. As taxas de contrato DI aí para janeiro de 2024 foram para 14,35%, né? Desculpa, de 14,35% para 14,57%, né? Enquanto o dólar deu uma encerrada na quarta-feira aí praticamente estável, tá? Então o mercado ele tá apreensivo, o mercado ele tá procurando um maior nível de instabilidade nos próximos tempos, tá? Então a gente pode estar vendo o dólar aí, tá novamente, então indo para patamares superiores se a gente chegar mesmo até essa confirmação, né, da instabilidade política, coisa que eu acho que vai ter, tá? Sendo bem honesto, se a gente tiver qualquer tipo de ânimo aqui embaixo e recuperação, a tendência ainda continua sendo de alta na macro, tá? Então se a gente botar aqui no gráfico mensal, ó, ele ainda continua numa tendência boa de alta, inclusive, tá? Vamos ver se ele vai continuar essa tendência de alta, mas eu acho que sim, é o que tudo indica, tá? E para bolsa a gente continua igual, né, galera? Estamos segurando aqui em tese os 108 mil pontos. Eu acho que não vai ter muito volume hoje por conta do jogo da Copa, né? E que sim, eu ainda continuo vendo o Ibovespa tá a 101 mil pontos aí nos próximos tempos, exatamente por conta desses problemas aí, embates políticos, instabilidade política, macroeconômica também, tá? Eu ainda continuo vendo isso aqui. A não ser que a gente ganhe, tá? Se a gente ganhar isso aqui, aí o papo muda. Mas ainda a gente tá em região de suporte aqui no gráfico do Ibovespa, tá? Bom, falando aí sobre a parte de cripto, galera. A gente tem El Salvador que prepara leis aí que podem facilitar as emissões do Bitcoin Bonds, né? Depois de anos, um tempão aí falando, meses e meses falando sobre eles lançarem os Bitcoin Bonds, né, os Vulcano Bonds. E aí começa aí um novo projeto que chama Lei de Emissão de Ativos Digitais, né, onde que essa lei aí traz as mesmas vantagens que o Bitcoin possui no país, só que facilita aí as operações de quaisquer outras criptomoedas, né? Isso vai fazer na realidade uma abrangência muito maior e criar, em vez de ser Bitcoin City, seria aí a criptomoeda City, né? Crypto City, onde que vai ter várias criptomoedas aí facilitando as operações dessas criptos dentro do território de El Salvador, tá? Promovendo aí o desenvolvimento eficiente do mercado de ativos digitais e proteger aí os interesses dos adquirentes, tá? A lei cripto aí, a novidade da lei, né, é que ela separa criptoativos de todos os outros ativos do mercado, tá? De produtos financeiros e tal. Ou seja, né, ela cria uma estrutura, tenta criar uma estrutura regulatória, tá, para esse mercado, né? À medida aí que basicamente o mercado ele vai se expandindo e o interesse por El Salvador também em manter, né, e criar, lançar logo esses Bitcoin Bonds que estão há muito tempo para serem lançados, né, que foi até apelidado de Vulcano Bonds e tal, eles efetivamente serem lançados, né, porque tá demorando pra caralho, né.
Essa nova lei também ela visa regulamentar os títulos de dívida aí emitidos pela blockchain, né, o famoso Bitcoin Bonds. E aí, com a sua aprovação, o governo deverá ter um arcabouço aí de US$ 1 bilhão para captação, né? Que essa era a ideia inicial da lei Bitcoin, tá? Beleza. Bom, e também temos aí a notícia de Nova York que proíbe parcialmente a mineração de criptoativos. Galera, a gente tem a cidade de Nova York aí que promulgou uma moratória de 2 anos, tá, sobre as operações de mineração de cripto, sobre prova de trabalho, tá? Então a promulgação da lei aí foi feita pela governadora Kathy Hochul, eleita aí no início do mês de novembro, tá? E que disse aí que Nova York continua sendo uma inovação financeira e tal, mas tem que ter uma proteção ambiental. Menina, vai ler meu artigo que lá eu explico por que na realidade isso é uma grande falácia. Ele começa a citar aí que a cidade de Nova York se tornou um lugar atraente aí para as empresas de mineração de cripto, por isso aí por conta das fontes hidrelétricas baratas, né? A região possui instalações de fabricação abandonada, usinas de energia com infraestrutura que seria subutilizada, mas isso seria péssimo aí para o meio ambiente, né? Sufocaria a expansão do setor. Falando aqui, o setor de mineração, né, fez um lobby contra o projeto de lei, proibição que sufocaria os setores, expansão. Enfim, ela começa a falar um monte de merda aqui para evitar a mineração. Diz aí que o passo crucial é evitar um aumento das emissões de carbono. Porra, ainda continua com essa mesma falácia idiota, dizendo que é para conservação ambiental, né? Para fazer um estudo aí sobre os efeitos ambientais da mineração de ativos digitais por prova de trabalho. Porra, maluco, numa boa. Se eles precisam de um novo estudo, tem estudo pra caralho que já mostra que o Bitcoin não gasta tanta energia assim. Ele gasta energia comparado com o quê? Eles sempre falam que gasta energia, mas comparado com o quê? Não fala. Não fala. Se você comparar com diversos setores da economia, o Bitcoin é o que menos gasta, né? Então, cara, puta burrice do caralho. Novamente, pegar a parte de legislação ambiental para proteção de dados, não tem nada a ver. O cu não tem nada a ver com as calças, tá? Bom, vamos dar uma olhada no preço. Galera, preço continua igual. O preço continua igual, tá? Ainda estamos na mesma região, ainda estamos sendo negociados na região dos 16.500, ainda continua para acumulação, eu ainda continuo na minha head para vai que dê alguma coisa, né? Tenho pontos aqui um pouco mais exacerbados de compra aqui mais pesada e o restante tá aqui, tá? Então nada mudou, a gente continua na mesma zona, não tem entrada, não tem porra nenhuma, tá? Continue a acumular, beleza? Bom, galera, basicamente é isso hoje, bem rápido, não temos muito o que comentar, tá? Já peço para que você não esqueça de deixar o seu like, galera. Tem muita gente vendo aí não deixando o like. Deixa o like aí, ajuda o Nax, comenta no vídeo, manda pro seu brother, pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui de todas as manhãs, tá passando aí um pouco aí da minha visão e um pouco das notícias de mercado, tá bom? Bom, galera, então bom jogo do Brasil pra gente aí hoje, às 4 horas da tarde. Não sei se vocês estão acompanhando, mas espero aí que a gente tenha um bom jogo. Curtam o dia e a gente volta amanhã, na sexta-feira, tá? Em mais um Informa Nax. Galera, tamo junto, um forte abraço, valeu e tchau, tchau!